Bom, muito bem, a gente vai dar início aqui ao nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do o Livro dos Médiuns, no capítulo 14, os médiuns, e agora a gente vai entrar nos médiuns sonâmbulos, a partir do item número 172. Né? Sub-Zero, você perguntou sobre os áudios que a gente ouve aqui na sala, nesses minutos de harmonização. Eu não sei quando eles foram criados ou de quem é a autoria, mas eles se encontram disponíveis, né? Já são bastante conhecidos no meio espírita, principalmente aqui no meio virtual. Eles estão aqui disponíveis nesse site, no Portal do Espírito, e deve ter ali por volta de uns 200, 250 áudios. Né? Então a gente sempre vai renovando com esses áudios do Portal do Espírito, como também aqueles do Momento Espírita, né? daqueles DVDs, dos 20 CDs do Momento Espírita. Então dá uma chegadinha lá, tem que fazer cadastro agora, né? Porque a Fundação Espírita André Luiz aqui de São Paulo agora que coordena, tem que fazer cadastro e tal. Eu tentei fazer cadastro agora para passar o endereço direitinho, mas estava dando problema ali na janela deles, mas vai insistindo que vocês conseguem pegar por lá. Tá legal? Muito bem, nós vamos então, o nosso estudo de hoje, abordar uma outra faculdade. Bom dia, pessoal que chegou. Pois é, já está fechado, né? Mas como eu tenho aqui no meu computador, a gente vai vindo por aqui, que eu baixei tudo de lá. Eu não confio muito nos sites que mais dia ou menos dia eles saem do ar. E quando saem do ar, aqueles que estavam naquela expectativa ficam de fora, né? Então eu prefiro sempre pegar as coisas que me interessam e deixar guardadas comigo. Assim eu tenho certeza que elas ficarão comigo, né? Então, o item 6, médiuns, né? O problema é o nome com que procura, né, Vana? Eu não sei com que nome nós procuraríamos esses áudios. Do Momento Espírita é fácil, a gente coloca Momento Espírita e acha, né? Dá uma procuradinha que vocês acham, coloca áudio espírita, sei lá. Aí de repente acha com facilidade. Então, médiuns sonâmbulos. Aqui Kardec faz uma abordagem bastante cuidadosa, principalmente porque o sonambulismo ele não é uma faculdade mediúnica, mas ele é uma faculdade anímica. Ou seja, quando a gente fala da diferença entre aquilo que é mediunidade e daquilo que é anímico, nós podemos dizer assim que existem algumas habilidades que o indivíduo possui, que várias seções ou vários setores das ciências humanas procuram estudar, como por exemplo, ele pode ser chamado de paranormal, ele pode ser chamado de médium por alguns setores, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm um hábito bastante comum de chamar tudo aquilo que é fora da normalidade de médium. Né? Então eu chamo de sobrenatural, chamam de parapsicológico, então cada um dá um nome diferente, né? De paranormal e tudo mais. Então, nesse caso, quando a gente trata de habilidades, de sensibilidades ou de faculdades que pertencem à própria pessoa, e nós não temos ali nada do mundo espiritual envolvido, não tem nenhum espírito envolvido, nós chamamos isso de anímico. Né? A palavra anímico vem de ânima, ânima vem de alma. Né? Então, quer dizer, é o próprio indivíduo que tem essa habilidade e ele, por si mesmo, tem contato com informações ou experiências que somente pessoas dotadas dessa habilidade conseguem. Né? Então, nós temos ali, no caso da telepatia, por exemplo, né? Que hoje os estudos de parapsicologia entendem, né, que é uma capacidade que o indivíduo tem de captar as energias mentais que são emitidas por outra pessoa e tal. No caso, por exemplo, de premonição, pessoas que têm a capacidade de antecipar acontecimentos, né, ou mesmo pós-cognição, habilidade que alguém tem de descobrir alguma coisa que já aconteceu num determinado ambiente, né, aquelas pessoas que têm a clarividência, né, que tem uma diferença para alguns estudos do que é clarividência e do que é a vidência. A vidência mais voltada, segundo esses estudiosos, mais voltadas para o campo espiritual, enquanto que clarividência é a capacidade que o indivíduo tem de ver alguma coisa
que não está próximo a ele, alguma coisa à distância. Então eu acabei de ver, por exemplo, um acidente que aconteceu aqui na esquina da minha casa. E eu estou aqui trabalhando com vocês. Essa capacidade que eu tenho de ver à distância é clarividência. Mas isso me pertence, a gente vê que não tem nenhum espírito envolvido nessa situação. No caso do sonambulismo é a mesma coisa. Então, a capacidade que o indivíduo tem de, segundo alguns, eles chamam de auto-hipnose, é a capacidade que o indivíduo tem de se auto-hipnotizar. Ele entra num estado de transe, e nessa condição de transe ele tem uma alteração na sua consciência. Essa alteração permite que ele vislumbre coisas, eventos, tenha contato com informações, tenha capacidade de desenvolver certas habilidades que num estado natural, no estado normal, ele não consegue. Então, na verdade, é esse estado de autoindução. Então, Kardec faz essa abordagem inicial para nós aqui, para diferenciarmos bem o que é o sonambulismo e quem são os médiuns sonambúlicos. Então, a gente vai aqui com calma para a gente poder entender o que significa. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou seja, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve, percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. Essa explicação que Kardec dá, obviamente, ela está voltada para o estudo espírita. Mas como eu falei para vocês, nós temos ali vários setores das ciências humanas que procuram compreender esses fenômenos, de que forma que eles acontecem. Então cada um faz uma descrição de um modo diferente, cada um analisa a fisiologia desse fenômeno de um modo diferente, cada um entende as consequências de um modo diferente. Então nós percebemos que tem várias etapas a serem analisadas e vários setores querendo analisar de um modo diferente. Quando Kardec fala para nós que é uma emancipação da alma, e nessa emancipação o indivíduo antecipa a vida dos espíritos, ele considera a alma como um elemento real. Quando nós falamos da parapsicologia, por exemplo, falam que nesse estado de transe a consciência se expande, mas não considera a consciência como alma. Aliás, esse é um dos entraves que hoje as nossas ciências, as ciências humanas enfrentam para poder entender exatamente o que é matéria, o que é consciência, o que é alma, independente de conceitos religiosos. Então isso é um grande desafio hoje para tentar você descrever essa consciência extracorpórea sem você falar no espírito. E por causa de um histórico bastante conflituoso que existe entre a ciência e a religião, isso desde o século XVI, lá naquela época onde houve o renascimento cultural, a reforma religiosa, quando nós tivemos lá Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, que aquelas pessoas que tentavam desafiar a religião e foram ameaçados da Inquisição e tudo mais, desde aquela época, quando o homem decidiu romper com a igreja e começar a desenvolver a ciência como um conhecimento natural, de lá para cá eles romperam completamente. Então, quando se fala em ciência, você não fala em espírito, porque espírito estava, de certa forma, vinculado com religião. Passado esse tempo todo, nós temos ali ainda essa separação. Na época em que nós chegamos no Iluminismo, final do século XVIII, começo do século XIX, onde os franceses, filósofos franceses e filósofos também de outros países da Europa, começaram a falar sobre a razão, à luz do conhecimento, à luz do racionalismo, o positivismo de Auguste Comte, que dizia que somente através da ciência e da lógica era possível comprovar alguma coisa. O Espiritismo veio no meio para trazer uma outra visão do espírito. Não mais a visão do espírito como elemento religioso, mas o espírito como elemento natural. E até hoje enfrenta esse desafio. O grande problema que nós encontramos, especialmente aqui no Brasil, é que muitos daqueles que chegam no Espiritismo vêm de outras religiões e trazem também aquela mesma ideia
de que o espírito, na visão espírita, é o mesmo espírito na visão da igreja, na visão das igrejas que frequentavam. Então ainda esse conceito científico, nessa parte científica nossa, ainda está um pouco restrita, né, um pouco limitada. E precisa se desenvolver um pouco mais. Então quando nós falamos de espírito, nós não falamos de igreja, nós não falamos de crucifixo, nós não falamos de preces, nós não falamos de Deus. Falamos de espírito como sendo o elemento que faz parte do ser humano. Quando a gente conseguir entender isso de um modo profundo, a gente vai conseguir entender com muito mais facilidade todas as capacidades e potencialidades que esse elemento traz. Então, muito bem, quando Kardec diz que é a sua alma que nos momentos de antecipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. Então ele está falando exatamente desse elemento extracorpóreo, dessa essência imaterial que compõe o ser humano, ou melhor, que é o próprio ser humano, mas que compõe a sua constituição orgânica, que faz com que ele esteja aqui vivo, interagindo com a matéria, que ao se expandir consegue ter uma visão além daquilo que o próprio corpo consegue ver. Nós temos os nossos 5 sentidos, a gente já conversou sobre isso. Nós temos ali a nossa visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Os nossos 5 sentidos. E a gente ouve com muita frequência nos meios de comunicação, nos filmes, na literatura, quando se fala no 6º sentido. Esse 6º sentido, normalmente as pessoas associam apenas à intuição. Alguém diz assim, eu tenho um 6º sentido de que alguma coisa vai acontecer. É uma intuição, uma pré-cognição e tudo mais, mas esse 6º sentido, na verdade, ele diz respeito a tudo aquilo que o espírito consegue perceber em termos de sensações, em termos de visões, em termos de informações, além daquilo que seu corpo consegue entender. Então é esse o 6º sentido. Lá no meio oriental, eles falam do 3º olho, aquele que fica no meio da testa, a capacidade que o espírito tem de ver além do corpo físico. Esse também é um 6º sentido. Então a gente percebe que dentro da ciência, dentro do misticismo, dentro das crenças de um modo geral, nós temos esse entendimento de que o elemento espiritual tem uma capacidade além daquilo que a matéria consegue perceber. Então a gente está restrito aqui dentro, restrito nesse corpo físico, restrito nessa matéria. Quando a gente fala em visão, até a nossa visão é comprometida. A maioria de nós tem que usar óculos para poder fazer com que a nossa visão seja mais clara. Já quando se fala em visão espiritual, independe completamente disso tudo. Ontem eu conversava com os amigos que vieram aqui em casa, a gente teve aqui uma pequena comemoração de fim de ano, e a gente estava conversando sobre futilidades e de repente surgiu o tema sobre espiritismo. Aí eu já me acomodei na cadeira e falei, bom, vamos conversar sobre esse assunto, porque assunto eu gosto, né? E cada um começou a contar a sua história, aquela coisa toda, e aí a gente lembrou daquele filme chamado Os Outros, que vocês devem se lembrar. Aquele em que havia aquela família que se encontrava naquele casarão, né, com características do século XIX, começo do século XX, né, mais começo do século XX, né, inclusive, né? Vai com Deus, Dudu, até mais. Mais começo do século XX, né, porque a gente tem aquela passagem que o marido da moradora daquela mansão, ele voltou da guerra. E ele voltava exatamente da Primeira Guerra Mundial, que é ali entre 1914 e 1918, né? E como é que está o som, pessoal, por favor? Só um ok para a gente confirmar aqui direitinho. Ok, obrigado, Miriam. Obrigado. Então, naquele comecinho do século XX, né? Não conhece, Silvio? Então você não sabe o que está perdendo, porque é um filme assim de primeiríssima. Ele fala sobre a perturbação do espírito de um modo muito interessante. Embora não seja um filme espírita, ele traz ali uma visão muito real daquilo que os espíritos descrevem para nós, né? Então vale a pena, chama Os Outros. Então, a gente conversava sobre aquela parte em especial, já assim mais para o final do filme, em que se realizava uma reunião mediúnica dentro da casa. E a médium, Nicole Kidman, exatamente, né? Então, dentro naquela reunião mediúnica tinha uma senhora que era médium, que era cega, completamente cega, mas ela tinha a visão do espírito. Aí a gente começou a falar sobre tudo aquilo, né? A visão do espírito, a visão, a dupla vista, aquela coisa toda, né? Então a própria dupla vista, ela é uma habilidade anímica, ela não é mediúnica.
Mas a partir do momento em que essa habilidade anímica interage com o mundo espiritual, ela passa a ser então medianímica, mediúnica e anímica ao mesmo tempo. É o que Kardec chama atenção aqui. Então ele trata para nós aqui primeiro nesse parágrafo a respeito dessa faculdade anímica, a capacidade de emancipação, a capacidade de auto-hipnose, a capacidade de entrar em estado de transe de uma forma muito natural, ou mesmo de uma forma provocada. A gente lembra que o magnetismo, na época que Kardec estudava, que ele era magnetizador, né, veio da escola, né, dos tradicionais magnetizadores da Europa. E aí então, depois ele conheceu o espiritismo, né, mas o magnetismo, de um modo geral, é capaz de induzir aquelas pessoas que são mais sensíveis a entrarem no estado sonambúlico, que era o que ele fazia naquela época. Então, através do passe, né, que não era no caso do passe magnético, né, que é a respeito da mediunidade, então ele conseguia fazer isso tudo, né, através do passe. A pessoa entrava naquele estado alterado de consciência e a partir dali ela conseguia ver coisas diferentes, ouvir coisas diferentes, perceber situações diferentes à sua volta, inclusive interagindo com o mundo espiritual. Então nós temos aqueles que são sonâmbulos naturais e aqueles que são sonâmbulos que são induzidos através do magnetismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Braço colocou para nós aqui, você já ouviu falar em uma médium surda, muda, que passou pelo Triângulo Mineiro? Ouvi só uma vez falar, não conheço, Brás. Se você conseguir achar para nós aí, eu vou me interessar muito em estudar a biografia dela. Tá? Mas eu não a conheci. Se alguém conhecer também, por favor. Nevana, você que é de Minas Gerais, se você tiver algum contato com essa informação, passa para nós, por favor. Então aqui para nós, né, falando sobre essa antecipação da vida espiritual. Continua para nós aqui então. O médium, pelo contrário, olha só que Kardec coloca a diferença daquilo que é uma habilidade anímica e daquilo que é uma habilidade mediúnica. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Né? Aqui a gente faz, né, o Kardec falou de um modo geral, mas o que nós percebemos é que quando se fala que ele é passivo e o que ele diz não é dele, depende do tipo de mediunidade que nós estamos lidando. Porque nós temos muitos médiuns que, embora num estado de transe mediúnico e em contato naturalmente com os espíritos, ele procura interferir de um modo consciente naquilo que os espíritos estão fazendo. Muitas vezes eu sou médium intuitivo, o espírito me fala alguma coisa e eu falo da forma como eu acho que deve ser falada. Aí naturalmente a gente fala dos médiuns que não são tão bem preparados, né, e que muitas vezes a gente procura traduzir através da nossa linguagem aquilo que os espíritos querem dizer e tudo mais. Então, de certa forma, não é tão passivo assim como a gente imagina. Né? No caso de psicografias, por exemplo, psicografia intuitiva, eu vou escrever aquilo que os espíritos estão fazendo. Então a única coisa que eu estou como passivo é em receber informação, mas eu estou ativo na transmissão. Né? Então, de um modo geral, a gente coloca que o médium é passivo e o que diz não é dele. Exatamente porque se ele transmite alguma coisa do mundo espiritual, ele transmite uma ideia que não pertence a ele. Que era exatamente aquilo que Chico Xavier procurava fazer no seu trabalho e deixar isso muito bem claro a respeito da quantidade de obras que foram publicadas. Que ele dizia, nenhuma dessas obras me pertencem, tudo isso veio do mundo espiritual. E muita gente dizia assim, mas por que você não ganha dinheiro? Por que você não enriqueceu com isso tudo? Então ele procurava sempre deixar que ele era simplesmente um burro de carga. Ele era simplesmente o carteiro. E ele utilizava essas palavras exatamente para mostrar, naquela sua natural condição de humildade, que tudo aquilo que ele trazia não era de sua autoria. O que é o mais legítimo de tudo. Porque nós temos muitas pessoas que não são espíritas e tudo mais, que utilizam dessa habilidade para poder sobreviver. Alguns publicam livros, outros fazem filmes, hoje porque até filmes são escritos, né, através da faculdade mediúnica. Outros promovem curas, pessoas que têm ali na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, tem ali uma plantação de ervas e tudo mais, alguém vai até ele. A gente vai falar sobre médiuns curadores, que é o nosso próximo tema, depois aqui dos sonâmbulos, né? Então a pessoa vai até a casa dessa pessoa, ele faz ali um benzimento, prescreve uma medicação, através das ervas, por exemplo, e a pessoa paga por isso.
Só que na verdade muitas vezes quem trouxe para ele esse conhecimento do medicamento e de qual tratamento adequado que deve ser feito e da doença, né, do preciso diagnóstico que deve ser feito, foram os espíritos. Então a gente vê ali que, né, esse trabalho, essa forma como lidar com a mediunidade, que é um tema que Kardec também explorou aqui no Livro dos Médiuns, nós vamos tratar disso mais para frente, né, se isso se é legítimo, se não é, né. Mas de qualquer forma, né, quando diz que o médium é passivo e o que ele diz não é dele, isso mostra claramente que tudo aquilo que ele traz de informações, né, na verdade ele é apenas realmente o carteiro, só está entregando a mensagem que foi escrita por alguém, né. E continua, em resumo, né? Olha, mas tem, viu, Vana? Tem, muitas vezes as pessoas não cobram pelo benzimento, mas cobram pelo remédio. A gente tem de tudo nesse mundo afora, né? Quando a gente fala assim de benzedor, né? Aliás, tem um documentário muito interessante de uma cidade que, se eu não me engano, é de Alagoas, que foi transmitido pela TV Sesc daqui de São Paulo, que eu tive a oportunidade de, por acaso, assistir esse documentário. Então chamava Benzedores. Aí mostrava ali, né, aquelas pessoas de muita fé, que eram devotas da Igreja Católica, e faziam curas, e realmente viviam aquilo assim de corpo e alma, não cobravam, não aceitavam qualquer tipo de doação, né? Então a gente vê que tem pessoas que aceitam aquilo como uma missão de fé, e fazem com toda sinceridade. Agora nós temos pessoas, como a gente tem várias situações por aí, você anda pela rua das grandes cidades e você vê papelzinho na parede escrito, né? Curamos qualquer tipo de doença, fazemos desmanche de casamento, juntamos casamento, qualquer coisa e tal, e você paga caro por isso. Né? Então quando a gente fala assim sobre o médium verdadeiro, mesmo que ele não tenha consciência sobre mediunidade, mas ele pense nisso como uma missão espiritual, esses o fazem realmente com amor. Mas infelizmente no mundo como o nosso, de provas e expiações, aqueles que fazem por amor são muito poucos comparados com aqueles que fazem com intenção de se beneficiar e tudo mais. Inclusive até criando situações, né, para enganar as pessoas e tudo, né? No interior são realmente por caridade, né? Esses são os verdadeiros, né? Nas grandes cidades também tem bastante isso, né? Tem um senhor perto de casa aqui que ele tem na casa dele assim uma verdadeira fazenda de ervas curativas e tudo mais, e todo mundo vai lá, conversa com ele, ele entrega as ervas de graça, não cobra absolutamente nada e tudo mais, né? Então a gente vê, mas são poucos, infelizmente, os que fazem isso, né? O Brás colocou, né, um raizeiro da minha região fazia curas impossíveis, né? Cobrava R$10 por pagar as pessoas que colhiam as ervas, né? Caridade mesmo. Nesse caso ele fazia ali uma retribuição, né, Brás? As pessoas que trabalhavam e tudo mais, né? Mas enfim, né? Até em centro espírita a gente tem, centro espírita até em alguns centros nós temos essa situação, né? A gente já viu isso, já saiu na mídia também, de pessoas que faziam cirurgias espirituais e você não precisava pagar, mas se você desse um donativo seria bem visto, né? Então as pessoas davam aquele dinheiro. Tem centros espíritas, por exemplo, que cobram por medicamentos. Você faz o tratamento espiritual, a cirurgia espiritual, aí eles te dão a receita e falam assim, agora você passa na nossa farmácia e compra esse medicamento. E você vai lá e você paga R$50, R$80 por um vidrinho de remédio. E se você não fizer isso, aí você acaba sendo constrangido, né? Centros espíritas que fazem isso. Então isso não, né, falar sobre entendimento, missão espiritual, isso não significa que você vai fazer isso realmente com o coração, né? Então a gente tem aqui, né, essa questão da mediunidade, mas ele continua assim para nós. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode também fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com ele e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo de seus conhecimentos pessoais, lhe é quase sempre sugerido por outros espíritos. Então, né, aqui depois Kardec traz um exemplo para nós, mas a gente vê isso, né, o indivíduo entra num estado de transe. Esse transe sonambúlico permite a emancipação da sua consciência, a emancipação da alma, seja lá o nome que se dê, né, mas a gente chama de emancipação da alma. Nessa emancipação, ele consegue ir além
das limitações do seu corpo material. Então ele consegue ver o mundo, ver o mundo à sua volta de uma perspectiva muito diferente. E eventualmente ele tem ali um elemento espiritual. Então ele tem ali, por exemplo, espíritos que estão próximos, espíritos que conseguem falar com ele, porque nesse seu sexto sentido, como a gente já conversou, não é simplesmente você ver alguma coisa ou você pensar em alguma coisa, você pode ouvir alguma coisa também. Então o indivíduo pode ver alguém, pode ouvir alguém, e nesse estado sonambúlico é interessante que a gente fala sobre o sonambulismo natural. Nós temos pessoas que, motivadas pela sua fé, naquele momento fervoroso de oração, naquele momento fervoroso de meditação espiritual, ele acaba entrando no estado de transe e tem experiências espirituais muito profundas. E depois de um tempo, principalmente na época mais antiga, naquele livro que eu falei para vocês, A Mediunidade dos Santos, nós temos ali alguns relatos interessantes de pessoas que acabaram sendo canonizadas por trazerem mensagens espirituais durante seu momento de sono ou durante o seu momento de prece. E aí diziam assim, naquele momento de oração, ele consegue então ouvir o mundo espiritual, ele consegue receber uma mensagem do mundo espiritual. Aí ficava impressionado, nossa, toda vez que ele reza, ele consegue ver ou ouvir alguma coisa. Na verdade, naquele momento ele entra num estado de transe natural, que é um estado sonambúlico, ele está desperto, mas com estado alterado, e consegue perceber o mundo espiritual. E ali então, numa missão que aquela pessoa provavelmente possui, e tem uma missão que está relacionada com contatos no mundo com espíritos, né, desencarnados, trazem mensagens de grande elevação para aquela comunidade, para aquela instituição. E aí depois chamam aquilo de milagre. Isso nada mais é do que um estado de sonambulismo, né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, tudo que isso funciona como calmante facilita muito essa interação, até um suco de maracujá. Depende simplesmente da sensibilidade da pessoa, né, Brás? Às vezes a pessoa, usando, por exemplo, o Santo Daime, que a gente conhece, usando um suco de maracujá, usando drogas entorpecentes. Tem pessoas que em estado de torpor, por exemplo, alcoolismo, drogas e tudo mais, esses elementos químicos afetam o seu organismo, que acaba fazendo com que ele entre no estado de transe. Só que no caso, pelo fato de ser viciado, né, uma viciação, por causa de ser uma dependência química e tudo mais, ele acaba tendo contato com o mundo espiritual, só que a gente já sabe qual é a qualidade dos espíritos que estão ali. Porque o fato do indivíduo ser sonâmbulo não significa que ele tenha bons relacionamentos no mundo espiritual. Nesse momento de transe, por exemplo, ele pode ali ver ali um verdadeiro inferno à sua volta. Os espíritos que estão ali, os seus obsessores, os espíritos vampirizadores, né, como usando a terminologia de André Luiz. Então a gente lembra sempre, ser médium é você estar em contato com o mundo espiritual. Agora, em que canal do mundo espiritual você vai se sintonizar, já é uma outra história. Você pode pegar, por exemplo, ali a pior espécie de espíritos que estão ali à sua volta. Como você pode pegar a melhor espécie, como você pode pegar a espécie comum. É tudo muito relativo, né? A Vânia colocou, né, os do clero eram canonizados, né, as pessoas comuns iam para a fogueira, né? Pois é. Enfrentaram ali, né, situações bastante problemáticas no lide com a mediunidade. Vamos lá então. Kardec coloca para nós aqui. Eis a seguir um exemplo notável da ação simultânea do espírito do sonâmbulo e do outro espírito, que se revelam de maneira inequívoca. Vamos lá, 173. Um dos nossos amigos usava como sonâmbulo um rapazinho de 14 para 15 anos, de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada. Olha que interessante aqui o modo como Kardec relata a relação que se tinha nesse trabalho de divulgação, nesse trabalho de contato com o mundo espiritual, utilizava adolescentes. As jovens que o auxiliavam na psicografia, na elaboração dos livros da codificação e tudo mais, esse jovem que era utilizado, né, como um instrumento de contato com o mundo espiritual. Hoje, quando nós falamos em adolescentes com mediunidade no centro espírita, a pessoa já fica meio apavorada, eles não sabem como lidar com isso. E a primeira coisa é, vamos interromper isso que ele está fazendo. Porque não é possível trabalhar com ele agora. Kardec já utilizava isso com naturalidade, né? Vamos lá. Em estado sonambúlico, porém,
dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram. Agora é necessário indicar o remédio. Não posso, respondeu ele. Meu anjo doutor não está aqui. A quem chama você de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então não é você mesmo que os vê? É que vê os remédios? Não, pois não estou dizendo que é meu anjo doutor quem os indica. Assim, nesse sonâmbulo, quem via a doença era o seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência, mas a indicação dos remédios era feita por um outro espírito. Se esse não estivesse presente, ele nada podia fazer. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo. Assistido pelo que ele chama de seu anjo doutor, era médium sonâmbulo. Olha só então como é interessante que Kardec agora faz a mistura daquilo que é anímico e daquilo que é mediúnico. Quando ele via, porque a gente lembra sempre que nesse estado, a dupla vista, como a gente já conversou sobre isso, dupla vista você tem a vista orgânica, os nossos olhos como estruturas, os nervos que fazem, as células que captam a luz, o nervo que transmite essa luminosidade para o nosso cérebro, para interpretar uma imagem e tudo mais. Essa é a visão orgânica. A visão espiritual é aquela que está além da matéria. Então, quando se fala em dupla vista, a gente tem essa segunda visão. E ela pode ser das mais diversas. O fato de eu dizer que eu tenho dupla vista não significa que eu esteja vendo a mesma coisa que outra pessoa com dupla vista esteja vendo. Eu posso ter a dupla vista, por exemplo, uma capacidade que é anímica, não é mediúnica, de ver, por exemplo, através da matéria. Era o caso desse jovem e tantos outras pessoas que tem por aí, que eles veem como se tivesse, naquele momento de transe, ele vê o corpo da pessoa que está sendo analisada de uma forma translúcida, como se ela fosse feita de acrílico, por exemplo. E aí então ele consegue ver dentro do corpo da pessoa os seus pulmões, ele consegue ver ali as suas vísceras, seu coração, seus intestinos e tudo mais. E aí então, nesse caso, quando ele tem uma habilidade voltada para a cura, esse relato foi um daqueles que a gente viu na sexta-feira, né? Na sexta-feira? Foi na quarta-feira que a gente viu, quando falava sobre a mediunidade descoberta, aquele documentário que nós colocamos para nós aqui. Então era assim, um dos médiuns que trouxe relato para nós, ele dizia assim que ele via o corpo da pessoa de uma forma translúcida, mas de uma forma muito mais marcante aquele órgão que estava doente. Então ele poderia chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você tem um problema de estômago, não tem? Aí a pessoa regala os olhos e diz assim: nossa, como é que você descobriu? Para ele está tão claro como se ele estivesse vendo ali mais claro até que uma radiografia. Então ele consegue ver através do corpo das pessoas, através dessa dupla vista. Inclusive filmes já foram criados sobre isso. Eu me lembro de um filme antigo que mostrava assim uma jovem que ela conseguia ver através do corpo das pessoas. E aí então fizeram filas, apareceram então os interesseiros em trabalhar assim, de uma forma empresarial com essa habilidade que ela tinha. Ela montava uma barraca e tudo mais. Então as pessoas, ela via essa cura. Só que assim, ela conseguia diagnosticar o problema, mas ela não tinha como curar. Exatamente porque ela não tinha conhecimento médico para isso. Nesse caso, nós temos muitas pessoas que conseguem ter essa facilidade de identificar uma determinada doença, perceber onde que está tendo. Ele não consegue com nomes técnicos, não consegue com aqueles nomes da medicina naturalmente, né? Mas ele fala assim: olha, você tem um problema no coração, você tem problema no estômago, você tem problema na cabeça. Então ele chama tudo de problema ou doença. Mas aí então vem através do contato com o mundo espiritual, que já é então um contato mediúnico, vira prescrição se aquele espírito tiver condições de fazer isso. É o caso que ele chama aqui de anjo doutor. Vamos para 174 aqui. Depois a gente vai ler um pouquinho sobre uma personagem bem interessante que conviveu aqui conosco no século XX, que era assim um dos médiuns sonâmbulos dos mais dotados que já se tem notícia. 174.
A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e nada tem a ver com a elevação, adiantamento e a condição moral do sujeito. Aqui no caso, tanto o sonambulismo como a faculdade mediúnica. Dá a impressão de que eu sou médium. Eu já falei para vocês, né? Se alguém chegar para vocês assim com aquele todo orgulho do mundo e falar para vocês assim, eu sou médium, a gente vai falar bem feito. Da próxima vez você se comporta que você não vai precisar fazer isso. Porque mediunidade não é faculdade, não é habilidade, não é presente. Faculdade, essa é uma missão muito difícil que exige extrema responsabilidade. Então bem feito se você é médium, tá? É a cruz que vai ter que carregar, exatamente. E vai ter que carregar muito bem, porque com essa habilidade, para cometer um erro, fica muito mais fácil. Né? Então aqui nesse caso a mesma coisa acontece com a faculdade sonambúlica. Não tem nada a ver com elevação, adiantamento, nem nada. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões, se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas e falsas, usar de maior ou menor delicadeza e escrúpulo no seu procedimento, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Aqui nesse caso falar coisa certa ou errada, coisas boas ou má, usar de delicadeza ou escrúpulo para fazer alguma coisa, nós temos pessoas que entram em transe sonambúlico e começam assim a rasgar o verbo, começam a falar assim as maiores barbaridades. É mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, eu conversava ontem com esses amigos também que estavam aqui em casa. A gente começou a falar sobre tratamentos hospitalares, cirurgias, essas coisas, né? E o assunto que acabou surgindo foi exatamente anestesias. Aí cada um começou a contar suas experiências com anestésicos, né? Então assim era aquela conversa assim de rolar no chão de dar risada, porque eram as situações mais absurdas, né? Quando você passa por uma anestesia, muitas vezes aquele seu vigilante mental, ele acaba adormecendo junto, né? Aí então você fala umas barbaridades que quando você acorda você diz assim, eu não acredito que eu disse isso. Então para quem trabalha em hospital, já teve contato com anestesia, já pôde presenciar algumas situações interessantes, né? Eu mesmo já contei um caso aqui que eu passei por uma cirurgia em que eu tomei anestesia geral e quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma cantada na enfermeira que estava do meu lado. Né, dei uma elogiada nela, aquela coisa toda, né? Aí depois, 2 dias depois, a gente foi conversar. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu falei alguma coisa para você. Eu falei? Ela falou assim, olha, você falou, né? Eu falei assim, me desculpa, mas eu estava fora de mim, né? Ela deu risada, a gente acabou brincando e tudo mais, né? E eu já presenciei pessoas fazendo isso também. Quer dizer, você perde o sentido. É como se você tivesse embriagado. Nesse estado sonambúlico, tem muitas pessoas que quando entram em estado de transe, eles acabam perdendo o sentido das coisas. Aquilo que é ridículo, aquilo que não é, aquilo que é correto dizer, aquilo que não é. A gente acaba perdendo um pouco, né? As pessoas, no caso do sonambulismo, assim como nesse caso, né? Bom dia, Cindizinha. Nesse caso, as pessoas perdem um pouco do autocontrole. É como se a consciência ficasse completamente livre para fazer o que quiser. E ele acaba fazendo ali algumas bobagens, né, eventualmente, né? Seria o verdadeiro eu? Sub-zero a gente pode dizer assim, né, que a nossa consciência ela é dividida em 3 partes, né, que é normalmente a psicologia costuma trabalhar, né? O id, o ego e o superego, né? Quando a gente fala do id, o id seria aquele monstrinho que fica preso dentro da nossa do calabouço da nossa mente, que quer sair para fazer assim tudo aquilo que ele tem de pior, né? Então quando você tem assim, o ego é aquilo que você é, e o superego é o seu vigilante, é aquele que está ali plantão, né? Chamado de self também, né, Delcio, o id. Então assim, é aquilo que o superego é o seu vigilante, aquele que é aquela figura austera, forte, que vai dizer assim, você não pode fazer isso que é errado, aqui não é lugar de você fazer isso, você toma cuidado com o que você vai falar. O ego é aquele que está assim, que quer fazer aquela arte toda, mas está dominado pelo superego. E no caso, o id, que eu falei para vocês, que é aquele que fica preso dentro do porão, é aquele moleque, né? E que cada um tem sua própria tendência. Nessa nossa tendência, alguns têm tendências viciosas, outros têm tendências agressivas, outros têm tendências para sensualidade, cada um tem ali suas próprias tendências. Então a gente procura controlar
essas nossas tendências naturais através dessa vigilância da nossa consciência superior, que é o superego. Né? Então você perguntou assim, esse é o verdadeiro eu? Na verdade, o verdadeiro eu ele é composto por tendências e escrúpulos também. Então, na verdade, se nós somos formados por vários elementos, e eu não saberia dizer para você se haveria uma forma de você dizer que apenas um ponto, né, ou apenas você se considera você mesmo apenas num nível. Então nós temos desde o nosso lado primitivo até do nosso lado sublime. Então a gente vai se constituindo em várias etapas. Só que tem uns que são mais fortes que os outros, né? Esse é o problema. Então a gente, na verdade, está numa briga constante para não dizer aquilo que pensa, para não fazer aquilo que tem vontade de fazer, para se adaptar de uma forma correta ao ambiente onde a gente está, com as pessoas em que a gente está. Né? Numa discussão, por exemplo, poderia soltar um palavrão. Num ambiente de estudo de trabalho eu não faria isso. Né? Embora eu não tenha tendências a falar palavrão, nem numa briga eu costumo falar palavrões, né? Mas vamos supor que no momento assim de dificuldade solta ali um cabeludo, né? Então, quer dizer, no fundo, quando entra aquele estágio primitivo nosso, a gente solta os cachorros, né? Pois seria mais ou menos isso, né? O 3 em 1 ali, né? Fora desse lado religioso. Então é mais ou menos por ali, né? Então, deixa eu ver aqui, o superego não é o nosso mentor, o superego é o nosso bom senso. Tá? E o nosso id é o nosso estado primitivo. Tá? Então assim a gente está nessa briga assim, do que nós infantilmente queremos fazer ou nós primitivamente queremos fazer e aquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Então o ego, na verdade, que é aquele que está no meio, ele está entre essas duas etapas. Então a gente procura sempre desenvolver os nossos valores para conter cada vez mais esses nossos instintos que estão ali guardados. E num estado alterado de consciência, de embriaguez, de uso de drogas, de um anestésico, de um estado sonambúlico, a gente acaba muitas vezes perdendo um pouco do controle do que é certo e o que é errado. E é aí que então a gente faz alguma coisa e depois se arrepende. Muita gente depois de uma festa, de uma noitada, acaba ali tomando todas, enchendo a cara e tudo mais, e depois quando volta assim fala, gente, eu devo ter feito tanta besteira. E fez. E fez porque estava ali sem os sentidos, né? E aí as pessoas podem dizer assim, mas eu não tive culpa, eu estava bêbado, né? Quer dizer, você teve culpa quando você se deixou naquela condição de perda de controle. Então a responsabilidade estava no ato inicial, né? Mas só você, né? É só você que tem esse problema de briga, mais ninguém. Aqui o mundo de provas e expiações é um mundo composto de pessoas que estão brigando o tempo todo com isso. Se nós já tivéssemos conseguido dominar esse nosso lado primitivo, nós já estaríamos no mundo de regeneração, no mundo superior. Né? Então a gente não tem ninguém tem esse privilégio de estar aqui diferente, né? A Vana colocou, né? Como eu nunca bebi, eu me divertia mais que os amigos, porque eu ficava sóbria para rir dos micos que eles pagavam, né? Só que a gente ri dos micos, né, Vana? Só que na verdade é um mico lamentável, né? Porque a gente vê aquilo acontecendo e fica pensando, meu Deus, como é que a pessoa pode se submeter a isso? Né? Eu também nunca bebi, nunca passei por embriaguez, mas a experiência mais constrangedora que eu passei foi exatamente num anestésico, onde eu menos esperava, dentro de uma UTI, tinha acabado de sair de uma cirurgia, dentro da UTI abre o olho, e pior que a danada da enfermeira, era bonita mesmo, dou de cara com ela, dou uma cantada na mulher, e de repente me arrependo e falo, meu Deus do céu, me desculpa que eu fiz isso, e ela deu risada, né? Então quer dizer, foi através dessa situação que eu acabei perdendo o controle, e é algo que acontece, né? A Didima colocou, mas no fundo a gente tem uma leve ideia do que fez. Sim, tem algumas pessoas, Didima, que dependente, o ego dela pode ter se sentido um pouco mais elevado, né? Um pouco mais inflado, né? Então, Didima, a gente tem uma certa ideia, né? Se você por acaso não está assim num estado muito profundo, né? Tem pessoas que realmente não se lembram quando usam drogas que são muito pesadas, quando está num estado de embriaguez muito profundo, ele tem essa ideia. Aliás, ele perde um pouco dessa consciência do que faz, né? Tanto que nós temos assim, até nos casos de obsessão, por exemplo, tem pessoas que fazem ali as maiores tripulias e quando desperta, quando volta, assim, ele não tem esse conhecimento do que fez. Então a gente não pode dizer que todo mundo reage da mesma forma. Como eu falei para vocês, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras que são menos sensíveis, né? Deixa eu ver aqui.
né? Deixa eu ver aqui, se eu trabalho na área de administração. Não trabalho não, Dário. A gente faz leituras, né, sobre trabalhos que fazem, sobre tratamentos, depoimentos, né? Então, assim, não é um conhecimento muito profundo, não, mas dá pra gente ter uma ideia mais ou menos do que pode ser feito, né? Do que acontece nesse ambiente, né? Sub-Zero colocou, tem como o id sobrepor o ego? Tem, desde que você não tenha escrúpulos, por exemplo. Né? Isso é uma questão de trabalho de moralização, de você se autoeducar. Normalmente a gente fala que as religiões têm esse papel, né, porque traz esse cunho moral, mas na verdade assim, o indivíduo que traz os seus próprios princípios familiares, os seus princípios sociais, e ele tem vontade de conter tudo isso fica muito fácil. Né? Então sempre tem essa facilidade. Agora nós temos pessoas aí pelo mundo afora que matam, que morrem, que destroem, que se corrompem, que com toda facilidade não tem nenhuma preocupação, sentem prazer com isso. Esse é o lado mais primitivo. Né? São pessoas ainda que passam por essa fase de transformação, de autoelevação. Né? A gente que conseguiu pelo menos ter um pouco de escrúpulo, de não querer constranger, de não se constranger, de não se arrepender das coisas que faz e tudo mais, a gente consegue manter aquele nível, isso já é positivo. Isso mostra que a gente tem consciência do que está fazendo. Né? Só que ainda, o que a gente faz? Em vez de você expor esse lado primitivo publicamente, muitos de nós continuamos fazendo isso de uma forma restrita. Dentro de casa, nos pensamentos, numa relação mais íntima. Eu não falo intimidade de sexualidade, numa relação íntima com os amigos que compartilham desse mesmo tipo de comportamento. Então a gente tenta dominar isso perante a sociedade, mas intimamente continua mantendo esse tipo de conduta. E isso é difícil, porque como é que você vai querer se educar publicamente se intimamente você continua alimentando ainda esse lado? Então, na verdade, essa é a grande luta. Quando a gente fala em reforma íntima, que é uma expressão utilizada no meio espírita com bastante frequência, a reforma íntima é exatamente isso, a gente começar a se autoconhecer, saber exatamente o que a gente é. Eu posso dizer assim, olha, eu sei quem eu sou, porque eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei quais são as situações em que essas fraquezas se manifestam, eu sei quais são as minhas virtudes, quando eu posso acionar essas virtudes. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é exatamente isso, eu sei quem eu sou. Quando eu falo assim, olha, eu não gosto nem de começar esse tipo de conversa, porque eu sei onde vai parar, então eu paro por aqui. Isso já é autoconhecimento. Eu não gosto de ir naquele ambiente porque eu sei o que vai acontecer lá. Então eu já começo a me conhecer e também já tenho controle sobre mim mesmo, porque eu sei o que vai acontecer e decido não fazer. É a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não gosto nem de ir lá naquelas festas, porque eu vou começar a beber, eu já sei que eu vou fazer besteira. Então ele já começou a ter uma ideia do que é. Então a reforma íntima ela começa com o autoconhecimento. Ela começa primeiro com a identificação daquilo que é positivo e negativo que tem na nossa vida. O que é certo, o que é errado, quais são as virtudes, quais são as imperfeições. Aí depois eu pego esses dados que eu coletei e começo a olhar dentro de mim mesmo. Eu me estudo, me analiso e falo assim, bom, dessa relação eu vou marcando aquilo que eu tenho. Infelizmente a maior quantidade de itens vermelhos acabam sendo muito maiores do que os itens azuis, né, digamos assim. E depois, quando a gente consegue ter uma base do que é o certo e o errado, depois identificar dentro de nós o que existe de positivo e negativo, vem a fase mais difícil, que aí é a transformação propriamente dita. Colocar a mão na massa. Essa é a coisa complicada. Né? Deixa eu ver aqui. A Vana colocou, né, é que está, né? Tem gente que discute comigo coisas que nós procuramos evitar, né, não acham que seja errado. Cada um sabe onde o calo dói, né? Cada um sabe quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Né? A pessoa que não sabe quais são as suas fraquezas são pessoas que estão muito mais vulneráveis às quedas, aos tropeços, às dores morais, do que aquelas que já se conhecem e estão sempre tentando evitar. É uma luta contínua, um esforço contínuo que a gente está sempre empreendendo, né? É tudo. Quando a gente fala em viciações, a gente tem uma tendência natural em pensar assim, em drogas e sexualidade. Mas a gente fala de agressividade, de fofocas, de intrigas, de ambição, de poder, de vaidade, tem tudo. Cada um sabe onde que tem ali as suas maiores dificuldades, né? Mas cada um sabe como lidar com elas. E isso vai se transformando conforme a gente vai desenvolvendo os nossos valores, né? Bom, vamos em frente? Vamos lá então.
Tá, na quinta-feira é o nosso tema livre, pessoal. Depois, se vocês quiserem voltar a esse assunto, a gente vai conversando de novo. Tá? Só para a gente concluir aqui o nosso trabalho, senão a gente não consegue fechar esse nosso tema de hoje. Beleza? Vamos aqui então. Ó. A gente falava sobre... sim, né, o que a gente dizia aqui, né, ó, que o sonâmbulo fala por si mesmo, né, fala por si mesmo, pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas e falsas, usar de maior ou menor elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito, né? Ou melhor, menor delicadeza e escrúpulo no seu procedimento, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências, né? Então já é na relação ali com os espíritos, que muitas vezes, né, vamos colocar assim, um indivíduo que tem essa facilidade de entrar nesse estado sonambúlico e ele vai trabalhar com curas, por exemplo. Só que ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa que fala de um modo vulgar, não necessariamente com palavras chulas, né, com palavrões, mas ele fala de um modo vulgar, faz ali comentários desse ou daquele jeito, e a partir do momento em que tem um espírito que tem uma maior elevação e percebe nele um potencial de exercer realmente aquele trabalho em benefício das pessoas, do próximo, né, de tentar realmente ajudar, a influência desse espírito faz com que esse sonâmbulo contenha o seu modo de falar, seja muito mais restrito, né, contido, né, na forma de se expressar. Isso por causa dessa influência. Como pode acontecer também se houver um espírito que seja um espírito vulgar, fazer com que aquela pessoa que é uma pessoa comum, que tem ali, que sabe viver bem, que convive bem com as pessoas, que não traz, que não se constrange, não constrange ninguém, quando ele se aproxima de um espírito, nessa aproximação, esse espírito mais inferior faz com que ele cometa atos e diga coisas que certamente ele vai se arrepender depois. Então tudo é uma questão do quê? De influências que nós vamos exercendo uns sobre os outros. Né? A gente vai falar depois sobre mediunidade também, a parte de incorporação e tudo mais, a gente vai ver muito disso, né? Situações de médiums que não são médiums preparados, não são médiums estudados, né? São pessoas comuns que são médiums, né? Eu conversava ontem, olha quanto assunto aconteceu ontem, que tinha um rapaz que frequentava a Umbanda, ele era médium de Umbanda, ele se afastou desses trabalhos, e ele então disse que certa vez, um primo meu estava contando, né, que certa vez ele foi numa festa e ele começou a falar coisas estranhas nessa festa. Ele sentiu o baço adormecer, não falava coisa com coisa e tudo mais, e ele dizia que isso era influência espiritual. Aí eu chamei exatamente a atenção para ele, falei, olha, se ele é médium e ele foi num lugar como esse, sabe o que aconteceu, é o tipo de comportamento que ele não pode ter mais. Porque ele está completamente vulnerável a essas influências, exatamente porque ele não tem conhecimento sobre a própria mediunidade, tem fraqueza moral que pode ser explorada e estimulada por esses espíritos que querem se aproveitar, né? Então, quer dizer, temos que ter esse cuidado. Se eu sei que eu sou assim, eu sei que eu posso ser influenciado, então que eu seja bem influenciado e não mal influenciado, né? Deixa eu ver aqui. Dário, bom dia. Né? A pessoa que tem que se restringir das diversões do mundo por causa dos espíritos, é isso para eu entender? Sim, vamos tirar assim a parte da mediunidade, para a gente falar assim de pessoas comuns. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tem um caráter fraco. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa que as pessoas falam eu faço, qualquer coisa que... se alguém me der alguma coisa para beber, eu bebo. Se alguém fala assim, olha, vai lá e provoca aquele cara, eu vou lá e faço isso. Vamos supor que eu seja uma pessoa de personalidade fraca. Se eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo me segurar, e eu sei que cada vez que eu for nesse lugar eu vou me constranger e vou me arrepender, eu paro de ir até lá. Então eu paro de ir em determinadas festas, eu paro de ir em determinados ambientes, eu paro de conviver com determinados tipos de pessoas. No caso dos médiums, embora ele tenha certos valores, a gente sabe que esses valores acabam atraindo pessoas, espíritos no caso, que têm o mesmo tipo de afinidade. Mas eu tenho um caráter mediano, tenho uma mediunidade ostensiva e sou facilmente influenciado. Sou eu que tenho que decidir exatamente o tipo de vida que eu quero ter. Se eu for para determinados ambientes tendo essa mediunidade que não é equilibrada, quando a gente fala em mediunidade equilibrada, o médium bem preparado, ele tem pleno domínio sobre a mediunidade. Ele sabe quando, como e com quem alguma coisa vai acontecer.
e ele diz assim, eu não quero ou eu quero. Aquele médium que não é preparado, ele não consegue nem identificar quando ele está sendo influenciado. Muitas vezes ele é completamente dominado sem estar necessariamente no estado de transe e acaba fazendo coisas que não sabe, simplesmente por estar num ambiente inadequado. E aí então ele vai para muitas festas, muitas baladas, adora a noite, aquela coisa toda. E é exatamente ali que a gente vai encontrar os espíritos que são compatíveis com esses ambientes. Não que um barzinho seja ruim, porque dá a impressão de que todo barzinho é um antro de perdição, né? E não é necessariamente. Tem pessoas que gostam de ir com os amigos num ambiente saudável e tudo mais. Só que o problema é que, dependendo da sua sensibilidade, dependendo daquilo que você pressente quando está num estado mais alterado da sua mediunidade, você deve restringir, porque você vai se sentir mal. E essa é uma limitação proposital, porque muitas vezes essa mediunidade que essa pessoa tem é exatamente a âncora que vai impedir que ela vá adiante. Porque se cada vez que ela for lá, ela sentir essa alteração, ela vai sempre passar uma vida atormentada. A mediunidade diz assim, olha, é mais ou menos igual a diabetes. Muitas pessoas passam por uma patologia como essa, porque na sua programação ele dizia assim, olha, eu vivia sempre me alimentando de uma forma inadequada, destruindo o meu organismo, desencarnei de modo precoce, porque eu comia igual um esfomeado. Era obeso, minhas veias todas cheias de placas de gordura, aquela coisa toda. Na próxima encarnação eu quero nascer diabético, porque aí eu vou ter que comer saladinha todo dia, vou ter que fazer exercício, e se eu comer a mais eu vou passar mal. É uma forma de restrição. Então, na verdade, as doenças, mediunidade, muitas delas fazem parte de um processo educativo, uma educação moral que o indivíduo tem. Doenças que são limitadoras, tudo isso. Então, quer dizer, cada vez que você ultrapassar o seu limite, e muitos de nós temos limites muito curtos, porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai restringindo cada vez mais o nosso campo de ação, porque aquela liberdade que a gente tinha foi uma liberdade destruidora. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse, fiz tudo o que eu queria e me dei mal. Aí eu fui me restringindo, eu só posso dar passinhos curtos à minha volta com muito cuidado. Então a mediunidade, assim como essas limitações físicas que a gente tem, também é assim. Já ouvimos falar naquela expressão, Deus não dá asas à cobra. Na verdade, essas doenças e limitações que a gente tem são as asas que nós não temos, porque cobras todos somos, né? Essa cobra do egoísmo, a cobra da vaidade, a cobra da maldade, a cobra da viciação, dá asa pra gente para ver o que acontece. Então, na verdade, são limitações que nós escolhemos. E quanto mais a gente evolui, mais consciência a gente tem daquilo que a gente não deve fazer. Né? Deixa eu ver aqui em cima, né? Sub-Zero colocou acima que até, né, no interior é melhor, né, porque não tem tentação, né? Depende, né? Deixa eu ver aqui, né? A Havana colocou, né, mas é difícil identificar quem está falando com você. Eu fui uma médica que me passou um monte de remédios fortes e eu ouvi também alguém me dizendo, né, você não vai tomar nada disso. Fiquei na dúvida, mas acabei achando que era alguém tentando atrapalhar a minha cura. Acabei indo para o hospital por alergia ao medicamento, né? Ou seja, era alguém tentando me proteger. É aquela história, né, Vana? Pelo sim, pelo não. Se alguém fala para você assim, olha, evite tomar isso, é pegar uma segunda opinião. Né? A gente não deve tomar decisões próprias se a gente não tem certeza. Então vá a um outro médico, fala assim, olha, eu estou com dúvida desse medicamento, como é que não é. Se a gente tomar decisões nossas, sem a gente ter conhecimento do que está fazendo, é muito difícil. Muitas vezes você não deve tomar alguns medicamentos, mas devem tomar outros, porque a doença está instalada. Se você parar de se tratar, a doença vai piorar. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas decisões. A ajuda foi bem-vinda, mas essa ajuda foi assim, olha, não toma nada disso, se informa primeiro. Né? Então a gente tem que aprender a interpretar essas informações que chegam para nós, para a gente não levar o pé da letra. Né? Porque senão a gente acaba realmente tomando ali o pé pelas mãos, né? Então aqui a gente dizia, para a gente fechar, pessoal, vamos lá. Mas no sonâmbulo, um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou até mesmo mal, como acontece com os médiuns. Nisso, sobretudo, é que as qualidades morais têm grande influência por atraírem os espíritos bons. Qualidades morais não somente para os sonâmbulos,
qualidades morais para os médiums e qualidades morais para nós que somos pessoas comuns. E é aí que a gente vai começar então a dirigir a nossa vida com relações mais saudáveis, com relações mais equilibradas. E não a gente deixar a nossa vida no oba-oba, porque o mundo como o nosso aqui, ele gosta de prazer, né? E o prazer, né, ele tem uma satisfação momentânea e um preço muito caro depois. A gente lembra disso, né? Muito bem, só para a gente poder encerrar, não, o prazer Sub-Zero nunca é errado, o problema é a dose, né? Quando a gente quer um prazer muito intenso, a gente busca sempre aquelas fontes que são mais pesadas, né? Quando a gente fala por exemplo, eu tive o prazer de ajudar uma pessoa, eu tive o prazer de encontrar com um amigo, mas esse prazer não me basta, eu quero um prazer mais intenso. É aí que a gente comete o erro, né? Então o prazer para nós é uma forma de satisfação. Agora depende do tipo de prazer que a gente busca, né? Bom, eu queria passar para vocês aqui, só para a gente encerrar, quando se fala sobre mediunidade não, quando se fala sobre o sonambulismo, existia um personagem que desencarnou ali por volta de 1945, chamado Edgar Cayce. Algum de vocês já deve conhecer. Edgar Cayce, só passar a biografia dele aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esse é o link dele. Vocês vão encontrar ali uma biografia bem detalhada dele. Ele foi durante muito tempo considerado os Nostradamus do século XX. Aliás, considerado um médium muito mais potente do que Nostradamus, né? Legal. Então o Edgar Cayce, ele é muito conhecido na atualidade como sendo, né, o profeta adormecido, era o nome que dava para ele, porque quando ele era consultado, a gente vai começar de trás para frente, tá? A Fundação Edgar Cayce, ela tem arquivos hoje com todas as descrições, com todos os relatos que o Edgar Cayce fazia na sua época. As pessoas iam procurá-lo para fazer, escuta, eu vou conseguir ganhar dinheiro com esse empreendimento? Eu vou me casar com tal coisa? Tem alguma coisa que vai acontecer no futuro do nosso planeta? Então são perguntas assim que muito mais ligadas às premonições, à pré-cognição do que qualquer outro sentido. E ele, quando era consultado, ele se sentava numa espreguiçadeira que ele tinha no seu consultório, e aí então ele afrouxava as gravatas, colocava os pés assim, né, bem relaxados, dava aquela respirada e ele entrava num estado de autoindução, né, ou melhor, de auto-hipnose. Então ele se autoinduzia com muita facilidade. E ali então ele conseguia ver coisas, né, prever coisas do futuro com muita clareza. Enquanto que Nostradamus, para quem já leu algum livro de Nostradamus, né, eu tive o prazer de ler As Centúrias de Nostradamus, e a gente começa a ler ali e é muito interpretativo. Você vê um fato que Nostradamus relata ali, você pode colocar aquilo em vários tempos da humanidade, que você consegue encaixar um evento naquele momento, né? No caso de Edgar Cayce, ele falava onde, como, quando, quem eram os envolvidos, era muito preciso o que ele falava. Então ele ficou conhecido como esse profeta adormecido. Mas antes de ser alguém envolvido com essa parte de pré-cognição, ele foi uma pessoa, primeiro que ele era médium. Quando ele era criança, lá por volta dos seus 5, 6 anos de idade, ele teve contato com seu avô, que era desencarnado, né? Então ele via, conversava com a mãe sobre isso, e a mãe não acreditava, porque eles eram de outra religião e tudo mais, né? Então, depois de um tempo, ele passou por uma doença, né, foi tomar um sedativo e acabou perdendo a fala, e nisso tudo ele foi se tratar com um hipnólogo que trabalhava com circos, com apresentações e tudo mais, e que acabou fazendo esse tratamento com ele, né? Mas cada vez que ele entrava no estado de transe, esse hipnólogo dizia para ele assim: olha, você quando acordar você vai voltar a falar. Aí então ele entrava no estado de transe, voltava e não falava, mas no estado de transe ele conversava com toda naturalidade. Ele falava com a mesma voz, com tudo aquilo que ele vivia e tudo mais, né? E aí então, depois de um tempo, ele voltou a insistir nesse estado de hipnose, e aí então começaram a perguntar para ele, né, uma outra pessoa que estava próxima pensou o seguinte: em vez de dizer para ele o que ele tem que fazer, vamos perguntar para ele por que ele está assim.
Aí então entrou no estado de transe e perguntou para ele, por que você está assim? Aí ele começou a falar, né, olha, eu estou assim por causa de um estado emocional, né, por uma alteração psicológica e tudo mais, e coisa e tal. Então você vai dizer para mim o seguinte, você vai dizer para eu irrigar mais com o meu próprio sangue naturalmente, né, aquela região da fala, onde está tudo ali congestionado, aquela coisa toda, né, e para fazer exercícios assim depois que eu voltar. Ele fez aquilo tudo, durou mais ou menos uma meia hora aquela sessão. Quando ele voltou, ele começou a falar. E aí perceberam que ele conseguia fazer essas interpretações, e aí eles leram como leituras. Então eles falaram assim, olha, ele faz leituras das pessoas. Aí todo mundo procurava, você pode fazer uma leitura para mim? Você pode fazer uma leitura para mim? Aquela coisa toda. Aí depois ele começou a fazer atendimento público, né? E um caso interessante que ele começou a trabalhar, é um caso que eu vou ler para vocês aqui. Quer ver rapidamente? É pequeno? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Uma das primeiras leituras foi para uma menina de 5 anos de idade, chamada Amy Dietrich, gravemente enferma desde os 3 anos de idade. Como sequela de uma gripe, seu cérebro havia cessado de se desenvolver e convulsões frequentes sacudiam seu pequeno corpo. Apesar das consultas a eminentes médicos e especialistas, suas condições só pioraram. Lane, que era ali a pessoa que trabalhava com essa parte de hipnose, conduziu a leitura e anotou o que Casey disse durante o transe. Casey disse que o problema havia surgido, na verdade, alguns dias antes da menina se resfriar, quando ela havia lesionado a coluna vertebral ao descer de uma carruagem, acidente confirmado pela mãe. Os germes da gripe haviam se alojado na parte traumatizada da medula, provocando as convulsões. Edgar recomendou a Lane, quer dizer, Edgar no estado de transe recomendou a Lane que fizesse determinadas manipulações osteopáticas. Seria mais ou menos como se fosse a quiropraxia hoje, né? Aquelas massagens terapêuticas. Em uma leitura de controle, indicou que as manipulações não tinham sido feitas de forma correta e deu novas instruções. Depois de várias tentativas, atingiu-se o objetivo. Em poucos dias, Amy chamou pelo nome uma boneca com a qual brincava antes de ficar doente. Em seguida, reconheceu outros objetos e também a seus pais. As convulsões desapareceram por completo. Em menos de 3 meses, a menina estava absolutamente normal e transbordava saúde. Aí depois conta a história dele. É uma biografia um pouco longa, né, que vocês podem ver nesse site que eu coloquei para vocês. Mas o interessante é o seguinte, que o detalhe de Casey, visto como profeta adormecido, é que antes disso ele era alguém que trabalhava com cura. Exatamente com esse transe sonambúlico. E o detalhe é que ele tinha capacidade de diagnosticar doenças, saber o que acontecia com a pessoa e trazia também um tratamento. E aí vem aquela questão, será que tinha algum espírito próximo a ele trazendo esse diagnóstico? Ou ele tinha esse conhecimento de existências anteriores trabalhando com essa parte da medicina? Isso é o que ninguém sabe, né? E um outro detalhe que ele fazia também é que depois de um tempo, quando as pessoas citavam apenas o nome, olha, eu quero só saber sobre essa pessoa, e ela está em tal lugar, ele conseguia descrever como essa pessoa estava, qual era o problema que ela tinha. Então ele era um médium sonambúlico e um médium de emancipação extremamente potente. E conhecer a história de Edgar Cayce é conhecer muito do que diz respeito ao animismo e também de mediunidade, mas um pouco de mediunidade, porque era muito mais uma faculdade pessoal que ele tinha, uma habilidade anímica, do que uma habilidade mediúnica. Então, como lição de casa, dê uma lidinha depois, tá, nessa biografia completa dele, para vocês entenderem quem foi Edgar Cayce e tudo aquilo que ele vivenciou nesse tipo de trabalho que ele fazia, né? Legal, Betinha, obrigado, né? A Havana colocou, né, o médium de Uberaba, né? A médium de Uberaba é Antusa Ferreira Martins, desencarnou em 96, Brás, né? Surda e muda na meningite, né? Trabalhou com Barçanufo em Sacramento, depois que foi para Uberaba e trabalhou com a dona Maria Modesto Cravo, né? Então tá ali, né? É esse aqui, Nando, ó. Pode chegar aqui nesse site mesmo. Tá, aí você tem o próprio site da fundação aqui no Brasil. E aí você já tem a biografia dele. Tá? Dá uma pesquisadinha aí que vocês vão achar bastante coisa. Então é legal, tá? Então essa parte sonambúlica a gente tem assim. Hoje,
né? A gente tem muitos médiums que entram no estado de transe, mas já não identificam se por acaso ele é sonambúlico, se ele é um médium de incorporação. Então, assim, os grupos mediúnicos hoje têm uma certa dificuldade de identificar o que é o que. Kardec conseguiu fazer essa catalogação de cada tipo de situação exatamente porque ele analisava por essa perspectiva, né? Hoje não, hoje a gente tem assim, os grupos que eles falam assim, olha, você é médium, pronto, já é o suficiente para que as pessoas se convençam disso, mas não analisam detalhadamente, exatamente porque os grupos de pesquisas hoje nas casas espíritas são muito pequenos. Os grupos hoje mediúnicos preocupam-se em trabalhar a mediunidade, né, seja na cura, seja na orientação espiritual, seja na desobsessão, seja a espíritos sofredores, seja lá como for, né? Mas no caso dos grupos de pesquisa, hoje a gente já não tem muito isso, por isso fica difícil de você identificar essas pequenas particularidades, né? Não é como deve ser tratado, mas de que forma que você pode explorar adequadamente essa habilidade. Porque se você não sabe do que a pessoa é capaz de fazer, você usa apenas o mínimo. É como se você comprasse um aparelho eletrônico de alta tecnologia e você não lesse o manual. Imagina um televisor, por exemplo, com não sei quantas polegadas, que tem isso, que tem aquilo tudo. Você pega o controle, liga, assiste televisão e desliga. Se você não lê o manual, você não sabe do que ela é capaz de fazer. Quais são as regulagens que você pode fazer, quais são os tipos de programação, tudo aquilo que você pode explorar. Muitas pessoas fazem isso com carro. Você vai numa concessionária, compra um carro novo, você entra, liga a chave, pega o carro, sai dirigindo e põe na garagem. Se você ler o manual, você vê que tanta coisa que precisa ser feito com cuidados e de aproveitamento do carro, para fazer o motor render melhor, para você fazer com que o carro se torne mais confortável e tudo mais, né? Essa é a questão, né? E no caso, por exemplo, qual é o papel dele na casa espírita? Depende do que ele é capaz de fazer. Se ele for um médium, por exemplo, de leituras, como foi o caso de Edgar Cayce, se ele for um médium de pré-cognição, se ele for um médium de esclarecimento, seja lá como for. Aliás, um sonâmbulo, né? Um sonâmbulo que pode trabalhar com os espíritos, depende do que ele é capaz de fazer. Como eu falei para vocês, cada sonâmbulo tem determinadas habilidades. No caso de Edgar Cayce, ele tinha quase que completa, ele era capaz de fazer quase tudo, né? Agora tem aqueles que são mais direcionados para essa ou para aquela área, então vai depender muito do que ele pode ser feito. Então cada grupo tem que analisar exatamente o potencial de cada componente, né, do grupo mediúnico, para saber tirar dele o melhor proveito, né? Bom, pessoal, fechando por aqui então esse nosso capítulo, o próximo que a gente vai estudar no nosso encontro de quarta-feira, que vai ser o nosso último encontro do ano, aqui do livro dos médiuns, vai ser sobre o médium de cura, tá? E aqui o médium dos curadores, e pelo tamanho dele aqui, infelizmente a gente não vai conseguir ver tudo. Não, até dá sim. Depois tem pneumatógrafos, dá pra gente ver sim. A gente dá uma condensada naquilo que a gente precisa estudar, tá? Então no próximo encontro, médiuns curadores, né? E amanhã a gente está estudando sobre o Livro dos Espíritos, tratando, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, Livro dos Espíritos tratando sobre a natureza das penas e gozos futuros, eu acho. Eu acho que é isso mesmo, né? Bom, vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer encerramento para nós, e daqui a pouco a gente volta para dar os recadinhos da semana para vocês, tá? Lembrando para vocês que chegaram agora no final, nós vamos encerrar as atividades aqui da nossa sala agora no dia 21, na sexta-feira. A gente entra em recesso durante 2 semanas, que é por causa das festas de fim de ano, né? A primeira semana de Natal, a segunda semana de Ano Novo, e no dia 7 de janeiro a gente retoma as nossas atividades, tá? E nessa primeira semana de janeiro, do dia 7 ao dia 11, vai ser só de temas livres. A gente vai conversar aqui só para a gente aquecer de novo o nosso grupo e tudo mais, né? Pois é, né? Na sexta-feira, né, o mundo talvez acabe, então provavelmente a gente volta no dia 7, né? Mas se a gente não voltar, foi muito bom conviver com vocês esse tempo todo, tá? E a gente vai ter esperança aqui de que tudo vai dar certo. Tá legal? Isso aí. Né? Ainda mais agora que o Timão foi campeão do mundo, o mundo pode acabar, que não tem problema nenhum, vou morrer feliz da vida,